Bom, vamos fazer agora algumas questões da lista aí disponível para vocês, para a gente sanar aí algumas dúvidas sobre os moluscos e os anelídeos. Então, começamos aí com essa questão de número 17 da lista de vocês, uma questão aí discursiva. E aí traz uma figura, né? Diz o seguinte: a figura abaixo é uma representação das características corporais encontradas no filo molusco. Os números 1, 2 e 3 representam a classe de moluscos. Então aqui nós temos o desenho e a identificação aí de três classes. Lembrando que os moluscos eles são formados por 7 classes, que são os aplacóforos, monoplacóforas, poliplacóforas e escafópodas. Esses quatro eles são marinhos e assim a maioria do público não tem contato com esses animais assim no seu dia a dia. E as três classes que estão representadas aqui, que são gastrópodes, cefalópodes e bivalves, assim a gente tem, mesmo que não seja no dia a dia, mas todo mundo aqui conhece mais essas três classes do que as demais classes. Então, por exemplo, aqui, essa 1 está representando um molusco que a concha dele é formada por duas valvas. Por isso que eles são chamados de bivalves, ou também chamado de pelicípodas, pela forma do seu pé ser como uma lâmina de machado, tá bom? Então, esses daqui são os bivalves, são filtradores, como é o caso, por exemplo, das ostras, dos mariscos, dos mexilhões. Bom, o número 2 representa a maior classe em espécies, cerca de 70 mil espécies de 110 mil que existem de moluscos. O 2 aqui está representando os gastrópodes, onde nós temos os caracóis, as lesmas, os caramujos, tá bom? Então nós temos aqui os gastrópodes. E o número 3 está representando aqui o grupo 2 cefalópodes, que tem os pés transformados em tentáculos e ligado aqui à região da cabeça. São os moluscos que apresentam características, vamos dizer assim, que são consideradas mais complexas do que as demais classes. Tá bom? Bom, então a letra A pergunta o seguinte: identifique a classe da figura acima que inclui moluscos sem rádula, ou seja, a classe dos moluscos que não tem rádula é a de número 1, essa aqui, ó. A1 representada aí pelos bivalves. Por que os bivalves não têm rádula? Lembrando que a rádula é uma espécie de língua raspadora formada por quitina e que tem a função aí de auxiliar o processo de alimentação, seja na raspagem, por exemplo, aí do substrato. Já como esses moluscos aqui no grupo 1 são filtradores, para eles não há necessidade, não se criou a necessidade do desenvolvimento dessa língua raspadora. Por isso que nesse grupo essa estrutura rádula ela é ausente, tá bom? Bom, essa seria a resposta da letra A. E a letra B caracteriza o sistema circulatório da classe numerada pelo algarismo 3. 3 aqui nós já identificamos como sendo os cefalópodes, tá? Os cefalópodes, eles, como eu falei para vocês, eles têm algumas novidades evolutivas perante as outras classes, como por exemplo a digestão ser exclusivamente extracelular, enquanto os demais ela é extra e intra,
Eles apresentam movimentos peristálticos no seu sistema digestório. Eles apresentam cefalização do seu sistema nervoso e, respondendo à letra B, o sistema circulatório deles é fechado, enquanto nas demais classes é do tipo aberto. Beleza? Então, podemos passar aí para a questão de número 19, que também entra nessa temática dos moluscos. Traz inicialmente aí um texto. Os moluscos constituem um grupo muito bem sucedido na natureza. Ocupam vários ambientes e exibem hábitos de vida bastante diversificados. Tá bom? O texto é extraído do livro do Amabis, de 74 ainda. Em relação a esse filo, e baseado na observação dos diferentes hábitos mostrados na figura, julgue as proposições em V para as verdadeiras e F para as falsas. Então aqui tem um desenho mostrando aí moluscos que habitam aí o ambiente aquático, tá? Alguns são bentônicos, ou seja, vivem aí no substrato. É o caso aqui, por exemplo, do 1, que são as ostras. Tem aqui uma legendinha para você acompanhar. O 2 é um molusco aqui que se movimenta livremente aí pela lâmina d'água, que é o pecten. E o 3 aí, um representante aí fixo também, é um substrato com o L de número 1, que no caso aí é o Mytilus, beleza? Bom, então aqui nós temos aí representantes bivalves, aqui todos são bivalves. Como característica, aí vem o primeiro parêntese. Como características embrionárias, os moluscos são celomados verdadeiro, do tipo esquizocelomados. Deuterostômios aí está errado. Eles são protostômios. E ainda mais, ainda dizem que eles apresentam simetria radial. Não, todos os moluscos são bilatérios, têm simetria bilateral. Então esse item está falso. Segundo parêntese, a ostra possui no assoalho da faringe a rádula que utiliza para raspar o alimento. Você viu na última questão aí que a rádula ela é ausente nos bivalves. Então, esse item aqui está falso também, beleza? Terceiro parêntese. A respiração é branquial nos animais aquáticos e pulmonar nos terrestres. Então, nos animais aquáticos, como esses mostrados aqui, a respiração é do tipo branquial, ou pela própria superfície corpórea, como acontece lá com o dentário lá da classe dos escafópodes. Mas também ela pode ser, nos terrestres, ela pode ser pulmonar, tá bom? Como acontece lá com os caracóis, tá? Ou através da superfície corpórea, a respiração cutânea, como acontece, por exemplo, com lesmas. Beleza? Então, aqui está verdadeiro. Quarto parêntese. O grupo dos bivalves compreende muitos animais comestíveis e importantes economicamente, como os mexilhões, as ostras e os escargot. Olha, essa importância comestíveis tem sim, né? Mexilhões são muito apreciados na culinária, as ostras também, além de serem produtoras, algumas espécies são produtoras de pérolas, chamamos de ostras pelíferas. Agora, os escargot eles são comestíveis, só que eles não são bivalves. Os escargot são caramujos, são do grupo dos gastrópodes, a classe dos gastrópodes. Então, não se enquadra aqui porque está chamando o grupo de bivalves. Então, por esse motivo, esse item está falso. E o último parêntese, baseado na figura, podemos constatar que enquanto o pecten, esse número 2 aqui, é um animal de vida livre, a ostra e o Mytilus, a ostra número 1 e o Mytilus número 3, são fixos. Verdadeiro isso aí, ok?
Passando aí para a próxima questão, a questão número 12 da FGV 2015, traz uma informação importante. O mexilhão dourado Limnoperma fortunei é um bivalve, mesmo que bivalve, originário da Ásia. A espécie chegou à América do Sul, provavelmente de modo acidental, na água de lastro de navios cargueiros. É aquela água que fica lá no casco que ajuda na estabilidade da embarcação. Durante a fase larval, o bivalve, o bivalente, é levado pela água até que termina por se alojar em superfícies sólidas, onde se fixa e cresce formando grandes colônias. É o caso aqui, por exemplo, da imagem, que está mostrando aqui a colônia de mexilhões dourados em uma tubulação. Podemos citar como prejuízos causados pelo mexilhão dourado a destruição da vegetação aquática, já que eles são herbívoros, a ocupação do espaço e a disputa por alimento com moluscos nativos. Isso é extremamente importante porque, como eles chegam num local que a evolução não trouxe eles para ali, sim uma intervenção humana, eles são chamados por isso até de uma espécie exótica. Ou seja, qualquer organismo que é colocado pelo homem chega através da ação do homem num ambiente onde a evolução não foi quem criou aquela espécie naquele local, trata-se de uma espécie exótica, e essa espécie ela vai competir com os moluscos nativos por alimento, por espaço, e ela leva algumas vantagens porque como ela está num novo ambiente, ela não tem, por exemplo, os predadores dela naquele ambiente, os predadores naturais dela. Então ela tende a levar vantagem nessa competição. Na maioria das vezes, a competição que os moluscos nativos das espécies nativas com as espécies exóticas, na maioria das vezes as espécies exóticas elas levam vantagem. E isso termina levando à extinção de espécies nativas, o que é ruim. Por isso que a introdução de espécies exóticas nos ambientes elas têm que ser feitas de forma controlada. Também seria um prejuízo causado pelo mexilhão o entupimento de canos e dutos de água para irrigação e geração de energia elétrica, dentre outros. Tá bom? Então, um texto extraído aí do IBAMA, do site do IBAMA. É correto afirmar que o mexilhão dourado, vamos lá, letra A, é uma espécie pertencente ao filo dos moluscos, certo? Cuja classe é a mesma dos caramujos, lesmas, polvos e lulas. Não, isso aqui é um bivalve, classe dos bivalves. Caramujo e lesma são gastrópodes e polvos e lulas são cefalópodes. Então, letra A não está certa. Letra B. Demonstra elevada capacidade de dispersão em função da reprodução assexuada de sua fase larval aquática. Então, não existe reprodução assexuada em mexilhões, assim como não existe nos moluscos. Então, a letra B não pode ser a resposta. Letra C. Estabelece uma relação de inquilismo e comensalismo com os moluscos nativos dos ecossistemas da América do Sul. Se vocês prestarem atenção na minha fala, esse mexilhão que veio lá da Ásia vai entrar em competição com os moluscos nativos. Tá? Aqui é a relação ecológica do tipo competição interespecífica. Então não pode ser a letra C. Letra D, ao destruir a vegetação nativa, ocupa o primeiro nível trófico das cadeias e teias alimentares anteriormente equilibradas. Não, quando ele se alimenta do primeiro nível trófico, ele vai ocupar o segundo nível trófico, que é o de consumidor primário. O primeiro nível é dos produtores. E a letra E representa elevado impacto ambiental por ser uma espécie exótica capaz de ocupar novos nichos ecológicos. Então é o que eu comentei para vocês quando eu estava no enunciado da questão, por isso que a resposta certa é letra
E. Beleza? Passando aí para a nossa quarta questão desta aula. É a 7ª da lista de vocês, na questão de 2017 de uma faculdade de medicina. Analise os seguintes animais invertebrados. Então a questão traz aqui a imagem de uma planária, que é um verme plateuminto, beleza? Lá da classe dos turbelários. Aqui o minhocossu, que é uma grande minhoca, pertencente ao filo dos anelídeos, da classe aí dos oligoquetas. E aqui nós temos o caracol, que está representando aí o filo dos moluscos, da classe aí dos gastrópodes. Beleza? Então você tem aí 3 filos representados nessa figura. E aí ele vai perguntar na letra A o seguinte: qual desses animais possui uma estrutura que visivelmente dificulta a ação de um predador? É aquele que tem uma espécie de exoesqueleto protetor, uma espécie de casca, de carapaça protetora. E dos 3 aqui, quem possui essa carapaça protetora é o caracol. Possui essa concha calcária, essa concha espiralada, que é uma concha leve, permitindo esse animal se movimentar e carregar essa estrutura, mas ao mesmo tempo é uma estrutura extremamente resistente. Então ele se esconde aí dentro dessa concha na presença de um predador. Isso evita dele ser aí devorado pelo seu predador. A questão pergunta ainda assim: cite outra vantagem que essa estrutura traz ao animal em questão. Olha, a outra vantagem é que essa estrutura aqui evita o animal perder água na região da massa visceral dele. Ou seja, atua aí na economia de água pelo corpo do animal. Por quê? Porque ela evita que a evaporação, a transpiração nessa região do animal que está coberta aí com uma concha. Então seria aí uma outra vantagem adaptativa da concha, proporcionada pela concha, beleza? Bom, letra B. O minhocossu, que é um anelídeo, e o caracol, molusco, são animais celomados, do tipo esquizocelomados. E a planária é um animal acelomado. O que é o celoma e qual a importância do líquido contido no seu interior? Então, o celoma é uma cavidade de origem mesodérmica, beleza? Onde dentro circula um líquido que nós chamamos de líquido ou fluido celomático. Esse líquido ele é extremamente importante, tá bom? Ele é extremamente importante por quê? Porque ele vai permitir nesses animais a circulação de nutrientes por todo o corpo do animal, tá certo? Isso é extremamente importante, principalmente para esses daqui que tem sistema circulatório aberto, tá bom? E através desse líquido vão ocorrer também as trocas de nutrientes, ou seja, de substâncias benéficas e de substâncias maléficas. Por exemplo, nos 2 animais aqui, tanto no caracol quanto no minhocossu, a estrutura excretora, que é o metanefrídeo, ele vai filtrar esse líquido celomático, extraindo dele aí, por exemplo, a amônia, que é uma substância tóxica, para poder eliminar fora do corpo desses 2 animais aqui, tá bom? Além disso, o celoma também, junto com esse líquido celomático, ele funciona aí como uma importante estrutura também na sustentação do animal, funciona aí como uma espécie de esqueleto
hidrostático, tá bom? Além também de ser uma cavidade que abriga aí órgãos, ok? Então, se tem aí 3 importâncias do celoma: transporte, esqueleto hidrostático, tá? E abrigo de órgãos. Passando aí para a próxima questão, questão de número 5, beleza? Então, aliás, questão de número 9. Essa questão aqui é que tem essa imagem aí das sanguessugas. Questão de número 9, nossa penúltima questão de hoje, aí de uma federal, uma questão de 2012. A foto mostra sanguessugas sendo utilizadas para a retirada de um hematoma no local onde foi realizada aí uma cirurgia. Então aqui na região das costas estão se utilizando aí, tá? Isso aqui é muito da medicina oriental, utilizar essas sanguessugas que através das suas ventosas vão sugar aí esse sangue e desfazer aí esse hematoma provocado aí pela cirurgia. Então a letra A pergunta o seguinte: a qual filo pertence às sanguessugas? Então a sanguessuga pertence ao filo dos anelídeos. Os anelídeos, né? E a classe das sanguessugas é chamada de classe aqueta, os aquetos, ou também chamado de hirudíneos. Aquetos porque as sanguessugas não têm cerdas, e hirudíneos porque o principal gênero dessa classe é o gênero hirudo, somente a espécie Hirudo medicinalis, por isso que eles também são chamados de hirudíneos. Continuando a pergunta, ao sugar o sangue de uma pessoa, esses animais podem absorver os nutrientes através do tiflossole, cuja função é semelhante à das microvilosidades intestinais humanas. Bom, se é semelhante às microvilosidades intestinais humanas, isso ajuda você a descrever a função do tiflossole. Então veja o que acontece. O sistema digestório desses animais é do tipo completo, tem boca e tem ânus. Assim que o alimento entra pela boca, ela passa ali por uma faringe, passa pelo esôfago, aí passa por um papo, onde esse alimento é amolecido, e aí vai para a moela, que é uma espécie de triturador. Lembrando que o alimento aí são as partículas, detritos orgânicos que estão misturados ali com o solo, eles comem terra. E dali eles vão digerir essas partículas orgânicas a partir de enzimas digestivas. E aí na região do intestino, onde ocorre também parte dessa digestão, onde ocorre essa digestão química, vai acontecer aí a absorção de nutrientes. E essa absorção de nutrientes é facilitada porque no teto do intestino, ou seja, na região superior dorsal do intestino, existe uma prega que é uma evaginação do teto do intestino, que é chamada de tiflossolis ou tiflossole, que tem a função aí de aumentar a área de contato com o bolo alimentar, ou seja, aumentar a área de absorção de nutrientes. Por isso que se diz que ele tem uma função análoga aí com as microvilosidades, que tem esse mesmo papel aí também no nosso processo digestivo. Letra B. Após o corte cirúrgico, o sangue que extravasa coagula. Na coagulação atuam substâncias como o fibrinogênio, a protrombina e uma substância plaquetária, a tromboplastina ou tromboquinase. Explique como essas substâncias participam desse processo. Então, dando uma lembrada aí naquilo que você estudou no primeiro semestre, né, na parte de histologia, na parte de sangue. Então, as plaquetas são elementos figurados responsáveis aí pela coagulação sanguínea, onde elas liberam uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase, que vai converter a protrombina em trombina com a ajuda de cálcio, e a trombina com a ajuda de cálcio vai converter aí o fibrinogênio em fibrina, que vai formar aquela rede que estanca o sangue, tá bom? Então essa é o processo, é a sequência de eventos
da coagulação sanguínea. Essas sanguessugas aqui, elas liberam anticoagulantes, porque ela gosta de se alimentar do sangue que não esteja coagulado, tá bom? Tá bom? Então, elas liberam ali anticoagulantes semelhantes ao papel, por exemplo, da heparina que tem no nosso corpo. Uma dessas substâncias que já foram isoladas é a lepirudina, tá? Que inclusive é um fármaco aí que é vendido para pessoas onde a heparina ela não tem um efeito satisfatório no tratamento aí de coágulos, beleza? Bom, e a nossa última questão é a quinta aí da lista de vocês, da Federal de Juiz de Fora, de 2017, então uma questão bem atual aí, tá certo? E diz o seguinte: estudo que contou com a participação de um pesquisador brasileiro revela que a presença das minhocas no solo aumenta a produtividade agrícola. O resultado mostra que a presença das minhocas aumentou a produtividade de grãos e a biomassa aérea de plantas, afirmou aí George Brown, pesquisador em ecologia do solo da Embrapa Florestas, Paraná. O resultado era esperado, afirma Brown. Há centenas de anos as minhocas são consideradas aliadas do agricultor, ajudando no crescimento das plantas, contudo o que não sabíamos ainda era a dimensão do efeito positivo, nem como ele funcionava. Então nós falamos sobre isso, o papel aí da minhocultura, onde se vende essas minhocas, por exemplo, aí para agricultores que utilizam essas minhocas, cujo papel delas no solo é aumentar a fertilidade, aumentar o poder de drenagem do solo, tá? Que é o que nós chamamos de facilitar a percolação da água, e também auxilia aí no processo de aeração do solo. Então vejam só, tá? Além de produzir, na questão da fertilidade, produzir o húmus. 1. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e sua atividade de escavação melhora a textura e a estrutura do solo, tornando-o mais poroso e aerado. Foi o que eu falei para vocês. Ao fazer esses canais vão facilitar a passagem da água e do ar também. Então esse item está verdadeiro. Item 2. As minhocas se alimentam da matéria orgânica disponível no substrato, acelerando a sua decomposição e reincorporação ao solo. Então olha só, não é que as minhocas sejam decompostoras, porque os animais não são decompositores, são consumidores. Só que elas são consumidores do tipo detritivos, então elas vão quebrar aquelas partículas orgânicas maiores, restos de folhas ali, de galhos, de animais mortos, em pedacinhos menores de matéria orgânica, que nós chamamos de humus, tá bom? E aí em cima desse humus vai ocorrer a ação dos decompostores, bactérias e fungos. Então, esse processo inicial aí de fragmentação em partículas menores é o que ele diz aí de facilitar, acelerar a decomposição para liberar os nutrientes para as plantas. Então, esse item aí está verdadeiro. Item 3. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados do solo, prejudiciais para as plantas, ajudando assim no controle de pragas de plantações. Não são predadores, elas são detritívoras, tá bom? Então, falso esse item. Item 4. Os excrementos das minhocas são ricos em nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. Vocês viram que a excreta principal aí das minhocas, dos anelídeos, é a amônia, que é uma substância nitrogenada, uma excreta nitrogenada, tá bom? E essa amônia, depois por ação de bactérias, ela é transformada em sarja e nitrogênio, como nitrito e nitrato, que as plantas preferem os nitratos no processo de absorção, já que a amônia ela é tóxica. Verdadeiro esse item aqui. 5. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, formam humus,
um excelente adubo natural. Verdadeiro isso aqui, tá bom? Então nós temos aí os itens 1, 2, 4 e 5 corretos. Ele quer que você assinale a alternativa com as afirmativas corretas. Então fica aí a letra A como resposta dessa questão. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui e até o próximo encontro. Tchau!